Boa tarde. Então, hoje é a nossa primeira aula, né, da unidade 2, que está relacionado com métodos computacionais para resolução de problemas de física. Na aula de hoje, a gente vai falar de interpolação polinomial. Bom, vamos começar com um método um pouco mais simples, né, uma interpolação linear. E nas próximas aulas, a gente vê a interpolação polinomial de ordem superior. Então, vamos diretamente para a aula. Muito bem. Então, antes de falar, né, do método de interpolação linear, a gente vai falar, ó, as aulas que se iniciam hoje, basicamente, tem como pré-requisito o cálculo numérico, né? Você já deve ter feito, Daniel, a disciplina de cálculo numérico, né? Já sim. Tá, então, muito bem. O que é um cálculo numérico? O cálculo numérico é a obtenção de solução de um problema pela aplicação de técnicas numéricas, né? Basicamente, é você saber resolver numericamente uma integral, resolver numericamente uma equação diferencial, né? Os diferentes métodos de solução de uma equação diferencial, né? Os métodos relacionados com problema de valor de contorno, ou então problema de valor inicial, né? E saber identificar, né, quando um problema está relacionado com um método ou outro. Então, a solução do problema ela é caracterizada por um conjunto de números. E esses conjuntos de números eles podem ser exatos ou eles podem ser aproximados. Então, o que seria o método numérico? O método ele é composto de um algoritmo, né, por um número finito de operações que envolve números, né, operações matemáticas elementares, né, multiplicação, divisão, potenciação, cálculo de funções, né, funções seno, trigonométricas, funções exponenciais, funções lineares, funções polinomiais. E consulta de tabelas de valores, né? Ou gráficos, né? Então, isso é importante quando a gente vai lidar com problemas utilizando métodos numéricos. Então, como é que consiste esse método? Você tem um problema físico. Esse problema físico ele precisa de uma modelagem. Tá? Essa modelagem vai transformar o problema físico em um modelo matemático. E esse modelo matemático, então, precisa de uma solução. Tá? Então, a solução desse problema matemático vai levar à solução do problema físico. Muito bem, a solução desse problema matemático ele pode se dar de duas formas distintas, né? Você pode ter uma solução exata, né? Muitas das vezes chamada de solução analítica, né? Você pode resolver esse modelo matemático de forma analítica, ou você pode empregar técnicas numéricas e transformar esse modelo matemático em soluções numéricas. E estas soluções numéricas, né, elas podem ser obtidas por um conjunto de operações e de regras, né, que são definidos como algoritmo. Bom, tanto modelos analíticos quanto os modelos numéricos, eles podem ser resolvidos usando modelagem computacional. Então, o que é a modelagem computacional? É a fase da obtenção do modelo matemático e que vai descrever o comportamento do sistema físico. Tá? E o que é a solução? É a fase da obtenção de solução através da aplicação de métodos numéricos. Tá? Então, esse que é o objetivo do estudo do cálculo numérico. O primeiro problema que nós vamos resolver usando, né, esses métodos é o problema da interpolação de aproximação, interpolação e aproximação polinomial. O que consiste a interpolação e aproximação polinomial? Vamos supor que você tem um conjunto de dados, né, e esses dados refletem, por exemplo, uma medida que você teve no laboratório, né, e aí você vai interpretar esses resultados, né, através de modelamentos matemáticos. Então, esses dados eles são dispostos em tabela. Então, por exemplo, neste exemplo em que eu trago aqui, consiste na medida do calor específico em função da temperatura. Você tem um material em que você varia a temperatura desse material, aumentando a temperatura em graus Celsius,
E para cada valor de temperatura, né, para cada intervalo de temperatura, você mede qual o calor específico desse material. Então, como interpretar esses dados, né? Então, como obter, por exemplo, um calor específico para uma temperatura definida e que não foi anotada, né? Uma temperatura, por exemplo, entre um intervalo de temperatura dessa tabela. Então, a partir desses dados, a gente quer responder questões da seguinte natureza: qual o calor específico da substância a 32,5 graus Celsius? Note que 32,5 graus Celsius não é uma temperatura que está marcada nesta tabela. Né? Então, qual a temperatura da substância que corresponde a um calor específico de 0,99837? Né? Então, esse valor também, se você for olhar nesta tabela, você não vai encontrar. Né? Então, como responder perguntas desta natureza? Então, para responder perguntas dessa natureza, requer que você faça uma interpolação, né? Ou então uma aproximação polinomial ou de outra ordem, né? Para que você descreva uma função que possa aproximar os valores do calor específico de acordo com a temperatura. Né? Então, a gente vai ver uns exemplos mais simples e depois voltamos aqui para este exemplo da distribuição do calor específico em função da temperatura, para que vocês façam o modelo computacional para interpolar esses resultados. Bom, uma forma de se fazer, como eu disse, é usando polinômios algébricos. Tá? Então, o que é um polinômio algébrico? O que é uma função polinomial? A função polinomial, né, é uma função p de x, onde x é a variável independente e p é a função ou a variável dependente, e ela é descrita em termos dessa série. Né? Então, essa série é x elevado a n, é o coeficiente, né, da função polinomial, multiplicado por x elevado a n. Né? Podemos também expressar essa função em termos simplificados usando um somatório. Né? Então, é o somatório de n variando... de i variando de 1 até n, né? Aí, x de i. Podemos escrever dessa forma também, né? Essa função polinomial. Então, o n é um número inteiro positivo e os valores que multiplica a variável independente, né? Ou seja, o x é o que a gente chama de constantes reais. Então, esta é uma forma de um polinômio algébrico. Tá? Se n for igual a 1, por exemplo, eu vou ter um polinômio linear, ou então um polinômio de primeira ordem. Se o n for igual a 2, eu tenho um polinômio de terceira ordem, e assim sucessivamente até um polinômio de grau n. Por que essas funções polinomiais elas são importantes? Ela tem grande importância porque ela aproxima de maneira uniforme funções cartesianas. Então, se você tem uma distribuição espacial de pontos, né, e se esses pontos eles têm uma distribuição bem comportada, você pode, de certa forma, usar função polinomial, né, que vai descrever uma função que vai interpolar esses pontos. Ou seja, essa função ela vai passar por valores bem próximos desses pontos definidos por essa distribuição. Então, eu trago um exemplo aqui de uma função f de x, né, que está representada aqui neste gráfico, por esta linha preta, né, e definida entre os intervalos a e b. Ela é contínua, uma função contínua, e
e comportada. Bom, então deve existir um polinômio que é tão próximo da função quanto a gente deseja. Né? Então, uma forma de se aproximar a esse polinômio, né, a gente vai definir essa função dentro de um intervalo de f de x mais e e f de x menos e, e interpolar esse polinômio da seguinte forma. O módulo da diferença da função f de x com a função p de x, ele é menor do que esse valor, né? Esse valor epsilon, para todo valor de x que pertence a esse intervalo entre a e b, incluindo o valor de a e b. Né? Então, para esta diferença, né, maior que zero, existe um polinômio com esta propriedade. Ou seja, existe um polinômio, que é uma função polinomial, que ao ser plotada dentro desse intervalo a e b, ela vai passar pelos pontos em a e em b, pelo menos. Alguma dúvida? O senhor falou que vai passar entre A ou entre B? Ela vai passar pelos pontos A e pelos pontos B, pelo menos. Né? Ou seja, ela pode interpolar pontos também dentro desse intervalo. Ela vai ficar no limite de f de x mais epsilon e f de x menos epsilon, né? Exato. Os limites dessa função polinomial vai estar dentro desse limite entre f de x mais epsilon e f de x menos epsilon. Quanto menor for o valor desse epsilon, mais próximo a função p de x vai estar da função f de x. Uhum. Entendeu? Ou seja, o módulo dessa diferença, né, ela deve ser igual ou menor do que o epsilon. Alguma dúvida? Muito bem, ó, derivadas integrais indefinidas, né, de polinômios também são polinômios. É aqui que eu estou falando. Se eu integrar uma função polinomial, né, integral indefinida de x de n dx, qual que é o resultado dessa integral? X de n mais 1 sobre n mais 1, mais c. X de n mais 1 dividido por n mais 1 mais a constante. Significa dizer que você tem uma função polinomial e se você integra essa função polinomial, o resultado desta integral também é uma função polinomial. Certo? Certo. Da mesma forma, se você deriva uma função polinomial, o resultado dessa derivada da função polinomial vai ser o quê? X, desculpa, n vezes x elevado a n menos 1. Exatamente, eu já estava fazendo a coisa errada aqui. N multiplicado por x elevado a n menos 1. Isso aí. Certo? Uhum. Tá vendo como você tem um conhecimento já diferente do que você me falou no início? O senhor vai vendo. Isso aí é a parte fácil. Vamos lá. Então, veja, tanto as operações de diferencial e de integral, né, de funções polinomiais levam a funções polinomiais também. Então, o resultado dessa integral também é uma função polinomial. Então, por essa razão, os polinômios são frequentemente usados para aproximar funções contínuas. O que é uma função contínua? Função contínua é uma função que não tem nenhuma. Ela é suave no seu tracejado, né? Ela não tem nenhum bico, ela não tem nenhuma falha. Certo. Então, por exemplo, ela não tem singularidades, né? Então, eu vou dar, por exemplo, aqui exemplos de função contínuas e exemplos de funções não contínuas.
né? Então, funções senos, cossenos, né? Funções lineares, funções polinomiais, elas são funções contínuas, né? Então, isso aqui é um exemplo de função contínua. Agora, funções tipo exponenciais, ou função do tipo né? Funções do tipo exponenciais, ela pode apresentar descontinuidade ou pontos que ocorrem divergências. Né? Então, esta não é uma função contínua, porque ela não é definida, né, para alguns pontos. Então, você tem esse exemplo. A gente pode ter um exemplo dessa natureza. Né? Então, aqui eu tenho dois exemplos de funções contínuas e um exemplo de uma função que não é contínua. Certo? Bom, o que a gente pretende fazer? O que a gente pretende fazer é uma interpolação, né, e usar o polinômio de Lagrange, né, para obter interpolações. Antes de falar de polinômio de Lagrange, tá, eu vou mostrar de forma mais simples a interpolação entre dois pontos usando semelhanças de triângulo e mostrar que isso leva a um caso particular do polinômio de Lagrange. Tá? Então, a gente deseja determinar um polinômio inicialmente de primeiro grau que passe por dois pontos distintos, né, definido por x0 e y0 e y1, x1 e y1. Então, vamos lá. Eu tenho uma função aqui, qualquer. Essa função ela é definida por f de x. Né? Como eu coloquei aqui no plano xy, né, vamos colocar que essa função é uma função y, que eu vou definir f como sendo f de x. E o problema nos diz que a gente quer determinar um polinômio de primeiro grau e que, ao plotar este polinômio de primeiro grau, ele passe pelos pontos na posição x0, e para o valor de x0 ele tem a solução y0, e que ele passe pelo ponto x1, e que para esse ponto x1 ele tem a função, a solução y1. Então, o que a gente quer determinar? A gente quer determinar uma função que passe por esses dois pontos aqui. E essa função, né, eu vou chamar de função y igual a p de x. Entendeu? Sim. O senhor usou esse termo polinômio de Lagrange, eu não escutei ele ainda. É um polinômio específico? O polinômio de Lagrange é um polinômio de grau n qualquer. Ah, tá. Tá? Então, é uma generalização, né, do caso de um polinômio de primeiro grau. Tá? Você pode aplicar o polinômio de Lagrange para qualquer grau de função que você queira calcular. Então, como eu disse, a gente vai começar por um exemplo simples, para você entender uma interpolação de forma mais simples, e depois a gente vai generalizar para cálculos de polinômios de qualquer grau. Certo. Tá? Então, veja bem, eu vou transpor essa função polinomial. Polinômio é um polinômio linear. Né? Por que chama polinômio de primeiro grau? Porque ele é descrito por uma reta, né? O gráfico dele é de uma reta. Exatamente. Está vendo como você tem conhecimento, rapaz? Isso é o conhecimento do ensino médio. Que é extremamente importante.
Então, veja bem. Eu vou representar esse polinômio p de x no intervalo que compreende x0 e x1. Bom, obviamente a inclinação da reta aqui está diferente, mas para fins didáticos, tá? Vamos considerar que as inclinações são iguais. Então, x0 corresponde à função y0 e x1 corresponde à função no valor de y1. Então, como determinar qualquer ponto dessa reta entre esses pontos x0 e x1, incluindo os valores de x0 e de x1? Bom, então, como eu disse, vamos usar semelhanças de triângulo. E aí eu vou traçar dois triângulos aqui, né? Triângulo, retângulo, neste ponto, né? E esse ponto aqui, então, vou colocar de vermelho, esse ponto aqui vai corresponder ao valor de x, e o polinômio nesse ponto é o polinômio, o valor da função nesse ponto é o polinômio, é a função do polinômio p de x. Então, note agora que eu tenho três triângulos, né? Então, qual a relação que eu posso ter entre essas grandezas, né? A variável dependente x e a variável independente y, a partir dessa relação de triângulos? O que o senhor quer obter? Bom, qual a função p de x, né? O que eu quero obter é uma função p de x que, ao ser plotada, ela passe pelo ponto x0 e pelo ponto x1. Ah, tá. E ela Então, seja uma função linear. Né? então Lembrando, então, que meu y de x, o y vai ser igual ao p de x, tá? O y0 vai ser a função f na posição x0 e o y1 é a função f na posição x1. Então, a partir das semelhanças de triângulo, se eu dividir a hipotenusa deste triângulo pelo seu cateto, esta razão vai ser igual à razão entre a hipotenusa deste triângulo e o cateto deste triângulo. Então, vamos fazer isso. Dividir a hipotenusa, e a hipotenusa desse triângulo inferior será p de x menos y0, dividido pelo cateto, que é x menos x0. E essa razão ela tem que ser igual à razão para o outro triângulo. Né? Então, para o outro triângulo aqui, eu vou ter y1 menos p de x dividido por x1 menos x. Você compreendeu? compreendi. Então, esta razão aqui a gente tira da propriedade de semelhanças de triângulo. Então, qual que é o objetivo agora? O que nós precisamos fazer? O que nós precisamos fazer é uma manipulação algébrica desta relação para calcular a função polinomial p de x. Tá? Então, olha só, se eu multiplicar esse numerador por esse denominador, então ele vai ser igual ao produto deste numerador por esse denominador. Em Certo. outras palavras, p de x menos y0 multiplicado por x1 menos x vai ser igual y1 menos p de x multiplicado por x menos x0. Tá. Entendeu? Certo. Ou então eu posso escrever assim, ó. P de x, x1 menos x,
menos y0, x1 menos x, vai ser igual y1 de x menos x0, menos p de x, x menos x0. Entendeu o que eu fiz? Então, o que eu fiz foi simplesmente multiplicar esse termo, né, por este e esse termo por este. Da mesma forma aqui, eu multipliquei esse termo por este e este por esse. Né? Então, abri aí a expressão fazendo esta manipulação algébrica. Na verdade, o senhor também multiplicou o p de x pelo x1 e pelo menos x, né? Então, no primeiro procedimento aqui, eu multipliquei p de x por esse parênteses aqui, né? x1 menos x. Pelo termo todo. É que o senhor colocou só uma flecha, aí, sei lá, pensei que você tinha multiplicado só por um termo, mas não. Não, é por todo o Uhum. todo parênteses, está aqui, ó. Tá. Então, agora eu quero que você pratique a sua álgebra aí do dia a dia, né? Uhum. E manipule algebricamente essa expressão para me dar o valor de p de x. Tá. Sim. Eu acho que sim, tá certo. Tá. E você, Daniel? Também terminei. Então, vamos lá. Como é que vocês fizeram aí? Eu primeiro distribuí todos os elementos de p de x na segunda equação de baixo, né? Eu multipliquei tudo, p de x vezes x1, p de x vezes menos x, multipliquei o menos y0, distribuí o resto dos dois lados. Depois eu peguei tudo que era p de x e passei para um lado, e tudo que era y passei para o outro lado. Aí eu notei que o p de x ele era comum para todos os termos do lado esquerdo. Então eu coloquei esse p de x em evidência e coloquei todos os termos de x multiplicando esse p de x. Depois eu peguei esse segundo termo e passei dividindo para o outro lado com os termos de y. Certo. Bom. Vamos fazer da seguinte forma, então. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Então, eu tenho aqui, tudo que for p de x, eu vou colocar do lado esquerdo. Então, vai ficar p de x1 menos x. Né? E esse termo aqui que tem p de x, vou passar para o lado esquerdo também. Então, ele passa para o lado esquerdo, trocando o sinal aqui, certo? Certo. Então, fica p de x menos x0. Igual, agora, y0 passa para o lado direito, fica y0, x1 menos x. Agora, y1 fica mais y1, x menos x0. Correto? Até aí tá igual o que eu fiz. Tá. Então, vamos passar para o lado de cá. Só para repetir aqui e continuar aqui nessa folha em branco. Então, vai ser p de x, que multiplica o quê? Aí p de x que multiplica, abre parênteses, x1 menos x. x1 menos x. Mais p de x que multiplica x menos x0. Igual a y0, que multiplica X menos x, x1 menos x. x1 menos x. Mais y1, que multiplica x menos x0. x menos x0. Muito bem. Então, desse lado de cá, eu vou colocar o p de x em evidência. Deve ter sido isso que você fez. Eu fui mais burro, primeiro eu fui distribuir tudo, né? Então, se eu coloco x1 e p de x em evidência, eu vou ter x de 1 menos x mais x menos x0.
Foi isso que deu no meu final. Só que primeiro eu fui distribuir tudo antes de fazer isso aí. Certo? Você podia fazer direto, né? Você É, fez uma etapa a mais. Então fica x de 1 menos x do lado direito, né? Mais y1 que multiplica x menos x0. esse também Muito eu bom. abri, né? Segundo É. tempo, eu também abri. Então a função polinomial vai ficar simples, né? Porque aqui você tem x menos x se anula. E a função polinomial p de x, então, vai ser y0 multiplicado pela razão x1 menos x dividido por x1 menos x0, né? Tá certo? Mais y1 multiplicado por x menos x0 dividido por x1 menos x0. Foi essa a relação que vocês obtiveram? Então, a relação é a mesma. A única diferença é que eu não abri os dois termos igual o senhor abriu ali os denominadores. Eu deixei embaixo um denominador só, mas o resultado é o mesmo. Certo. Eu posso escrever isso aqui para ficar um pouco um padrão diferente. Da seguinte forma. Eu vou definir o que eu chamo de y0, né, como sendo a função no ponto x0, y1 como sendo a função f no ponto x1. Bom, esse polinômio ele deve passar por esses dois pontos, certo? Então, eu vou chamar L0 de x como sendo x menos x1 dividido por x0 menos x1. Vou chamar L1 de x como sendo x menos x0 dividido por x1 menos x0. Tudo bem? Tranquilo? Bom, notem que L0 é essa própria fração. Eu só inverti aqui, né, a soma, tanto no numerador quanto no denominador, né, e não vai modificar a minha função polinomial, de tal forma que eu posso escrever que p de x será então definida como sendo y0 é a função f no ponto x0, multiplicado por L0 de x, certo? Mais a função y1, né, que é f na posição x1, multiplicado por, né, essa fração aqui, que é o que a gente definiu como sendo L1. O senhor só chamou essa fração de uma constante, né? E aí multiplicou essa constante pelo y0 e pelo y1. Na verdade, esse L vem de Lagrange, tá? E ele não é constante, ele é uma função de x. Porque x não é constante. O que eu tenho de constante aqui nessa razão? Ah, x1 tá. e x0, né, elas são constantes, mas o x é a variável, independente. Ok? Tá. Então, vamos fazer algumas análises. O que acontece
para x igual a x0. Então, L0 de x vai ser igual a quantos? Aí fica x0 menos x1 x0 menos x1, sobre x0 menos x1. que vale quantos? Correto? Certo. Então, o L0 de x para x igual a x0 vai dar 1. E qual que é o valor de L1 de x igual a x0? Aí Deixa eu fazer x0. um aqui. Só um pouquinho. Então, aqui a gente calculou o L0 de x igual a x0, né? E agora nós vamos calcular o L1. Então, o L1 vai ser o quê? x0 menos x0 sobre x1 menos x0. Vai Que ser vai igual a quantos? 0. 0. Então, muito bem. Isso nos leva a pensar o seguinte. A função L de x em função de x, ela tem os valores bem definidos em x0 e um valor bem definido em x1. Quanto que ela vale em x0? Ela vale 1. Opa, peraí. Fiz errado aqui. Então, em x0 ela vale 1. E em x1 ela vale 0. Correto? Acredito que sim. Só. Eu não me enganei. Tá. Agora, vamos ver o que acontece para x. Desculpa, pessoal. Na verdade, aqui, a L0 É vale... L0, né? eu fiz esse gráfico errado, tá? Não é o gráfico da função de x. A gente tem que calcular agora para x igual a x1. Então, para x igual a x1, o que acontece? Vai dar 0 em L0. L0 de x igual a x1. Isso aí é x1 menos x1 sobre x0 menos x1. Vai dar 0. 0. E a L1 para x igual a x... L1 para x igual a x1. O 1.
Vai ficar x1 menos x0 dividido por 1, x1 menos x0, que também vai dar 1. Então, veja, tanto a função L0 quanto a função L1, ela tem valores que variam entre 0 e 1. Ok? Então, se eu for plotar a função Ln de x, tá? Onde n aqui pode ser o L0, o L1, tá? Então, se eu for plotar Ln de x em função de x, para x0, né, essa função ela vai dar 0, e para x1, essa função vai dar 1. Então, ela é uma função que tem, né, valor mínimo igual a 0 e valor máximo igual a 1. Tá? Então, a função Ln de x ela tem esta propriedade. Tá? Então, é importante a gente definir essa função e entender como que ela se comporta, né, quando a gente vai fazer interpolações polinomiais. Né? Nesse caso, uma interpolação linear. Dúvida? Só tô com dúvida no gráfico. Esse gráfico ele tá indo de x0 até xl ou x1. No intervalo entre x0 e x1. X0 é x1, né? Não xl. x1. X1. Tá? Então, nesse intervalo, olha só. Vamos colocar aqui a função L0, né? A função L0... a função L0... Vou colocar outra cor aqui. Para x igual a x0, a função L0 é igual a 1. Né? E para x igual a x1, a função é igual a 0. Isso é isso que eu achei que estava faltando. Certo? Então, essa aqui é n igual a 0. E esse aqui é o n igual a 1. Né? Vamos colocar aqui Ln de x. Entenderam? Sim, professor. Certo. Então, aqui a gente mostrou, né, que a função polinomial ela vai ser uma função linear, né, que depende, né, dessas funções L, N. Tá? O nosso resultado, pessoal, mostra que a função p de x ela é a única função linear que vai interpolar essa função f de x nos pontos x1 e x0. Tá? É a única função linear que vai interceptar essa função em vermelho nesses pontos x0 e x1. Ok? Bom, no que segue, a gente vai fazer uma generalização deste conceito de interpolação linear, né? E considerarmos a construção de um polinômio de grau n, né, de um grau maior, ou de qualquer grau, para que possa passar por um número n mais 1, para que ele possa passar em n mais 1 pontos. Então, veja, a função do primeiro grau, ela vai interceptar a função em 2 pontos, ok? Se eu fizer uma função do segundo grau, ela vai interceptar a função vermelha em 2 pontos. Desculpa. Então, a função do primeiro grau, que é essa linha reta, né, ela vai interceptar em um ponto bem definido, x0 e x1.
Se você aumenta o grau do polinômio, ela vai interceptar a função y em um número n mais 1 de vezes. Tá? Mas o que eu vou fazer agora é o seguinte. Vocês vão construir um programa agora para interceptar a seguinte função. Então, vamos considerar as funções f de x igual a cosseno de x. Então, a gente vai definir uma função polinomial p de x que passe pelos pontos, né, f de x igual a a 3π sobre 2. E pelos pontos... Opa, peraí. E pelos pontos x igual a π sobre 2. Entenderam? Vocês vão fazer um programinha que vai passar pelo ponto, que vai plotar a função cosseno e que vai calcular a função polinomial p de x que passe pelos pontos 3π sobre 2 e π sobre 2. De que forma que vocês vão fazer isso? Muito bem, vocês vão definir, né, as funções, né, ln de x, tá? Na verdade, é o L0 e o L1, tá bem definido aqui. E o valor que vocês vão usar para x será de 3π sobre 2 e de π sobre 2. Entenderam? Então, veja, ó. Opa. O x vocês podem fazer variando de 0 a 2π. Certo? E a função cosseno tem que comportamento? Senoide. Dessa forma, né? Uhum. Opa, tá errado. Vamos fazer assim. X, 0... dois π, π. Então, a função cosseno ela vai ter essa característica aqui. Certo? Oi. Então, aqui é π sobre 2, né? Nesse ponto aqui é π sobre 2. Em vez de colocar π sobre 2, vamos definir uma função que passe pelo ponto π. Nós vamos definir as funções L0 de x, L1 de x. Tá? Lembrando que o que seria o F0 de... O que representa o F0? É a função f de x no ponto x0 e o F1 é a função f de x no ponto x1. Então, primeiro procedimento, calcular o quê? Primeiro definir o NumPy lá, né? Então, a gente vai ter que calcular o f de x
0, o cosseno, né, de x0, o que é? É 3, o π, né, na verdade. E o f de x igual a x1 igual a cosseno de 3π sobre 2. Tá? Então, essas funções vão ter que ser definidas. O NumPy, né, a função externa pode ser o cosseno de x. Eu não sei se o Giovanni, eu não sei fazer isso no MATLAB, mas você pode definir a função f de x como uma função analítica. Aí só tenho que lembrar como é que é o comando de função aqui no Não, NumPy. o cosseno é COS de x. Lembre-se que você vai ter que calcular a função L1 e L0. Isso aí seria colocar aqui L1, né? Igual ao comando, só que é aqui que eu estou me confundindo. Só que, olha só, você está definindo qual são os valores de x0 e x1. Os valores de Quais são x0 os limites que você vai plotar a função? entre f de x mais epsilon e f de x menos epsilon. O x0 é π e o x1 é π sobre 2, né? X0 Igual a π. igual a π. Esse comando de π aqui é só eu colocar assim mesmo que ele O conhece? MATLAB aceita o π. Vê se o Python aceita. Coloca aí, vamos ver. E já manda rodar. Não, ele não aceita, né? Não, π não está definida. Então coloca aí 4 vezes Certo? vezes a tangente a tan menos 1. Coloca entre parênteses. Menos 1 coloca entre parênteses. Roda aí, vamos ver. Não está definido. Deixa eu definir um π aqui em cima. Tudo bem. Ela não, Peraí, eu vou fazer o seguinte, ó. ele não entende. Eu vou definir uma variável π, eu vou colocar ela como 3 3,14. pontos. Quanto a senhora quer dar de precisão aqui para ele calcular? Tá bom, 3, 14, 15, tá bom. Então, x0 é igual a π. O x1 é π sobre 2, né? O x1 é π sobre 2. Não, é 3π sobre 2. 3π sobre 2. Agora foi, viu? Que ele não recusou aqui. Certo. É 3 vezes π, né? Deixa eu fazer ele dar um print aqui. Você tem que colocar o produto ali, né? Entre o 3 e o π. Isso. Print x0 x1. Pronto, melhorou assim? Não sei. Você tem que subir essa janela. Sobe mais um pouco. Aí, tá bom. Agora sim. Agora eu consigo ver. Não, ele voltou aqui, desculpa. Aí. Tá. Pronto, agora eu consigo ver. Aí eu rodei aqui, né? Ele deu as variáveis aqui, ele definiu as variáveis, então tá certo. Certo. Agora você definiu o limite no qual você vai plotar a sua função p de x, né? Uhum. Agora, o que você tem que calcular? Você define o intervalo de x. Você pode definir o intervalo de x entre 0 e 2π. Como é que vocês definem um intervalo de x? Você usa o line space?
Como é que o Giovanni ensinou? Professor, boa pergunta. Agora eu não estou conseguindo raciocinar aqui para fazer o que o senhor falou. Acho que o senhor vai ter que me mostrar aqui, ou sei lá, se a Viviane quiser me ajudar. Vocês não estão lembrados da aula do Giovanni? Como é que você define um domínio? Como é que define um domínio em Python? Um vetor com as posições x1, x2, x3, x4. Tá, aí eu tenho que criar uma lista, não é isso? Exato, uma lista. X igual, chama essa lista de x. Tá. X igual a é, é, é array. Ele não Array, usou Neoline Space? array é arranjo. Espera aí. É esse arrange aqui. Também. X vai ser igual a np arrange. Sim. NP Arrange de 1 a 21, né? Então ele vai criar uma linha, só que no seu caso vai ser de 0 a 2π. Tá. Dá um enter aí, vamos ver o que ele vai fazer. Deixa eu colocar ele para printar aqui o X também. Aí ele criou essa lista aqui, ó, tá vendo? Tá indo até 6. Certo, depois do 2π coloca vírgula 0.1. Vamos ver se ele aceita. Sim? Isso. Pronto. Agora deu certo. Você viu? Você entendeu o que ele fez? Ele colocou de 0.1 até 0.1, né? Cada passo. Ele criou um vetor x, né? E esse vetor x, ele tem as variáveis que vai de 0 a 2π no intervalo de 0.1. Entendeu? Entendi. E aí ele pode plotar também, né? Usando esse vetor. Muito bem. Agora você pode escrever aí o vetor L, o L0 de x e o 0 e L1 de x. Tem que fazer um for aqui? Oi? Tem que fazer um for? Não. Não precisa. É, Coloca aí mesmo na mesma linha. Coloca um f de x aí. Fx igual. Vamos ver se o Python aceita também, né? No MATLAB, eu tô passando para você de forma similar como a gente faz em MATLAB. mas eu não sei se ele vai acertar esse f de x, não. É esse comando que eu tinha esquecido. Mas vai lá, fala qual que é a função mesmo? Fx cosseno de x. Testa aí. Lá embaixo você muda do plot para x e fx. X, vírgula fx. É. Não, por que tira o NumPy cosseno x? Ah, ele não aceitou o... Não, ele não está aceitando o cosseno, porque esse aqui não é o comando de função. Então é NP, né? Como se colocou ali embaixo. NP ponto cosseno x.
Eu acho que é. E apaga o NP cosseno x lá embaixo. É o NumPy cosseno x, né? Não sei se vai dar bom, não. Vamos ver. Deixa eu... Ah, então por isso que ele não aceitou a tangente lá. Testa aí, vamos ver. Deu certo agora, né? Não, value error. Deixa eu ver uma coisa. Aí, embaixo você usou o line space também, ó. Eu tinha falado do início. Por que tá dando esse erro? Não tá fazendo sentido. Ele está falando que o eixo X e o eixo Y Tem que ter a tem que mesma começar dimensão. no mesmo ponto. Precisa ter a mesma dimensão no começo. Mas está com um tamanho de 163. Ah, já sei. É porque apaga a linha 9. Então comenta a linha 9. Apaga essa linha 9 aí. Só comentar que eu acho que vai puxar essa linha. Foi. Você viu o que aconteceu aí? O x e o f de x, ele calculou. Aí você define um novo, na linha 9 você definiu um novo, você definiu um novo vetor x, diferente do x que está definido na linha 6, e mandou plotar f de x. Aí ele não vai funcionar mesmo, porque ele não tem a mesma quantidade de termos, de elementos, esses dois vetores, da linha 6 e da linha 9. Certo. Entendeu? Muito bem. Ó, agora você vai ter que definir o L0 e o L1. Tá. Olha o L0. Hum? O L0 vale x menos x1 sobre x0 menos x1, não é isso? O L0 É. é x menos x1 dividido por x0 menos x1. X menos x1 dividido por... Dividido por? x0 menos x1. Bom, agora tem alguns erros aí, tá? Primeiro que você está definindo x na linha 7, então você não pode usar x antes da sua definição. Esse é o primeiro erro. Então, o que você escreveu na linha 6 tem que estar na linha 8 para baixo. Da linha 8 para baixo, tá? Isso. E outra, o que você está fazendo aí é x menos a razão de x1 por x0 menos x1. Botando um parênteses aqui, né? Exatamente. Tá entendendo, Vivi? Vivi já foi. A Viviane ela tem problema com conexão na internet. Agora tem que definir o L1. Ainda está errado. Agora você está dividindo a diferença de x menos x1 por x0. Você consegue ver essa diferença? Consigo, peraí, tem que colocar o do parênteses aqui. Exato. O L1, a única coisa que muda do L0 é no lugar de x1 é x0, é x menos x0. E no denominador é x1 menos x0.
Pronto. E agora? Foi? Foi. Define agora a função p de x. Como é que você define p de x? Quanto vale o P de X mesmo? É o Y1 vezes X menos X0 mais É o L0 vezes a função no ponto x0 mais L1 vezes a função no ponto x1. L0 vezes a função no ponto x1, que é o x1 vezes x1 ali no caso, né? É isso? Oi? É o f de x para x igual a x1. Entendeu? Com x igual... Isso aqui é entre parênteses assim mesmo ou é entre colchete? Agora eu não lembro. Ó, isso não vai funcionar. A forma como você colocou não vai funcionar. Bom, eu falei que não precisava fazer uma função externa, porque aí a gente vai calcular explicitamente a função no ponto x1, tá? Mas você pode criar uma função externa, você pode definir essa função def function, né? E aí você coloca f de x igual a n numpy ponto cosseno de x. Como a gente não definiu a função externa, o que a gente vai fazer aí é calcular a função fx nos pontos x1 e nos pontos x2. Então, o que você pode fazer? Abaixo da linha 7, né, na linha 8, você coloca o fx0 e fx1. Entendeu? Tá vendo como é que eu sou lento? É f de x0 0 igual a função fx, né? Então, que é np cosseno x. Não, não, apaga isso aí. É np, Não, é NP cosseno? np cosseno. Se for NumPy, NP, se for numpy N- ponto cosseno. não, mas se for o cosseno, eu posso colocar fx, porque fx é igual a NP cosseno. Ah, então coloca fx. Então faz, vamos ver se pode. Mas é no ponto específico, no ponto x0, Ah, entendi o que você quis dizer. para x igual a π. Não dá para fazer também. Tem um negócio aqui, ó. Que eu acho que é isso aqui, ó. Para x igual a π. Tem mais algum comando que eu tô esquecendo aqui? Acho que ele vai fazer, quer ver? Não, x igual a π, não deu. Deixa eu fazer do jeito que você falou. Deixa eu dar um... Professor, o seu negócio tá mudo. Tô meia hora me esguelando aqui. Ô, Daniel, Ah, volta lá na linha 8 e coloca do jeito que você tinha falado. fx entre colchete, x entre parênteses 1. o parênteses, eu coloquei o igual. Não, ele não aceita. Ele não Peraí. aceita. Tá, peraí. Não, Não. não aceita. Volta, faz o que estava antes. Coloca como estava antes. Tem que dar uma estudada nisso aí, como é que faz para puxar. Tem como, tá? Uma das formas é usar a função externa.
Agora é π, né? E coloca fx1, 3π sobre 2. Não, na verdade, x1, né? Coloca x0 aí, no lugar de π, coloca x0, que você definiu x0 lá. Isso, e agora cria o Né? fx1. Mesma coisa, só que no lugar é É 3π sobre 2, não é isso? numpy é x1. Aí vou colocar para printar esse f de x0 e f de x1 também. Não, não precisa. Não? Bom, tudo bem, só para você confirmar que é o valores, né, do cosseno e É. do seno. Tudo bem. Zero ponto 99. Aí é a aproximação numérica do computador, né? Porque a gente sabe que o cosseno de π é menos 1 e o cosseno de 3π sobre 2 é 0, né? Uhum. Tá. Desculpa a pergunta, professor. Isso aqui tá dando certo? Tá dando certo, tá coerente até o momento. Plota L0, L1 em função de x. Plota F0 e F. L0 e L1. Assim? Só que tira o fx, porque o fx ele é uma função muito maior, né? Peraí. É só cosseno que você está usando, né? Então Professor, L0. Tá, não, tá, pode ser, pode ser. Ele não aceitou colocar L0 e L1 no mesmo gráfico. Deixa eu ver. X está lá em cima, definido. Só coloca o L0 e depois você plota o L1. peraí, vamos ver se Mas vai. se bem que ele era para estar aceitando plotar tudo assim junto. Que erro que ele está falando aí? Dando Erro. erro de sintaxe. Quer dizer que eu escrevi errado o comando. É. Ah, eu acho que eu sei o que que é. Peraí. Pronto, foi. Ah, tá certo. Aí você limpou. Ah, mas tem um problema ainda. Por que que o domínio da função está maior do que para um e para outro? São diferentes. Tem que estar no mesmo domínio, as três funções. Está falando Concorda? comprimento dessa reta aqui está em outro domínio da curva, é isso que o senhor está falando? É. Ela tem que ser plotada entre 0 e π sobre 2, né? Desculpa, entre 0 e 2π. Mas nós não colocamos aqui para ele plotar isso, tá vendo? Ó, ele não está entre. Olha, você escreveu três funções aí. Você criou o seu domínio entre 0 e 2π, correto? Aham. E escreveu a função tanto L0 quanto L1 dentro desse domínio. E a função fx também está criada dentro desse domínio. Então, entende-se que quando você vai plotar essas três funções, as três funções têm que estar dentro do domínio, e elas não estão. Vê qual que é o valor máximo de Lx, L0 e L1 aí. Quais são os valores máximos? L0 está entre x e menos Não, x1. o valor máximo de L0, qual que é? Valor máximo de L0 tem que Tá no ser 1. gráfico.
Tá em 1? Como é que eu vejo isso? No gráfico lá, eu tô vendo que tá maior do que 1. Tá maior, tá vindo mais para cá a reta, né? É. A função cosseno está entre -1 e 1? Tem como aumentar essa fonte aqui? Sinceramente, eu não tô conseguindo ver. Aumentar o Acho quê? Tem, peraí. Tem aí o zoom aí. Agora não tá aumentando, não. Ah, não, tá certo. Tá certo. Ela vai passar por 1 quando x for igual a x1, vai passar. Não, tá certo. Tá errado não. Ela tá certa. Ela tem que ser 1 e ela tem que estar entre 1 e 0 dentro do limite x0 e x1. Ou seja, a x0. Não, mas mesmo assim ela era para estar começando em 0 junto com a função cosseno. Tá aqui, ó. Ele Conseguiu aumentar? tá começando em π. É. Não. A função ela começa em 0. Olha a linha 6. O domínio dela vai de 0 a 2π. Entendeu? É porque está muito pequeno esse gráfico. Não estou conseguindo enxergar onde é que está o zero do gráfico ali. Também não. Tem como você aumentar isso, não? Aumenta aí, vamos ver. Eu consigo aumentar assim, ó. Ah, tá certo. Tá certo. Tá certo. Lá onde intercepta o... Tá certo, ó. Tá certo. Tá indo até o 3, que foi o que tá definido aqui em cima. Beleza. Peraí, deixa eu só achar aqui. Aqui, ó. Tá indo de 3, alguma coisa até 4, alguma coisa aqui, ó. Até 4 pontos, tá vendo? Uhum. Bom, acho que é isso. Certo, então tá. Bom, agora vamos escrever o P de x, né? Linha 12. Não, a linha 13 ali já está escrito, é só tirar o comentário. E aí é L0 vezes fx0 mais L0 vezes fx1. Tira o L0 e L1, plota só o fx e o px. Ixi. Ou alguma coisa errada no mundo aí dos suas contas.
Bom, vou deixar esse desafio para você resolver até amanhã, tá? Professor, você vai me deixar com essa bucha na mão? Essa bucha tá simples de ser resolvida. Tá, peraí. Você já entendeu como é que é o procedimento, né? Você vai definir o... O senhor Tá, tá vendo minha tela aí, né? Só para me entender. eu vou fazer aqui em... Eu vou fazer aqui em Octave. É mais rápido no meu computador, tá? O senhor vai compartilhar a tela? Oi? O senhor vai compartilhar a tela? Pode ser, peraí. Tá vendo minha tela? Então, Peraí, só um minuto. vamos definir x de 0, intervalo 0,1, a Computador travou aqui. 2 vezes π. Variar meu Octave não está funcionando. Vamos ver, x igual 0,1, 2 vezes π. Mod x, cosseno x. Trocas, não está funcionando. Bom, vamos criar aqui o script. Então, x vai variar de 0 a 0, intervalo 0,1 a 2 vezes π. Aumente essa fonte, por favor. Uai, não tá... Tá muito pequeno. Não? Ah, ele não aumenta a fonte? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Bom, aqui ele aumenta. Uai, é aqui mesmo, por que ele não está aumentando? Dá para o senhor ver aí que tá muito pequeno? Sim, está muito pequeno, mas ele não está aumentando. Nem isso ele está querendo fazer. Então, qualquer coisa, o senhor escreve o código. Então, se der certo, o senhor copia e cola o código para mim. Tá. Eu vou Professor, não tem fazer... como maximizar a sua tela do Octave? Aumentar a tela? Porque muitas vezes pode ser isso. Não, não tem. Essa aqui é... Mas aonde aumenta é ali mesmo. Uhum. Não, peraí, acho É que é o aqui, seguinte. ó. Não, peraí. Não é aí, não. Já vi. Deixa eu ver. Professor, Oi. presta atenção. Olha, ali do lado. O senhor tá vendo que tem dois arquivos? Tem um arquivo do lado direito e um outro arquivo do lado esquerdo. Vai no arquivo do lado direito, o senhor tá no arquivo do lado esquerdo.
Aí, ó, tem um arquivo aí em cima, aí, ó. De onde você colocou o mouse? Aí, ó, Ah, edita aí. aqui. Verdade. Ah, Mas assim, vamos ver. Mesmo assim, não está indo. Deixa eu aumentar um pouquinho. tenho que aplicar. É. Bom, essas coisas acontecem. Aham. Mas é aqui mesmo. Mas é o mesmo preferência de estilo. Vamos ver. Por variáveis. Está em 18, ó. Dá mais um ali do lado. Visualizar. Só. Visualizar mais um. Ah, tá certo. Pronto. Tá bom agora? Agora sim. Com certeza. Bebê tudo. Tá, então esse comando aqui, ele vai definir um vetor, né, x, né, ele vai criar o vetor x com primeira posição ele vai colocar o valor 0 para x e a última posição vai colocar o valor de 2π, tá? Só para vocês terem uma ideia de como isso funciona aqui no MATLAB, então se eu fizer x variando de 0, 2 ponto a 1, né, ele vai criar um vetor de 0 a 1, né? Na verdade, vamos colocar de 0 a 10. Ele vai criar um vetor posição com 11 posições e nessas 11 casas ele vai colocar valores de 0 a 10. Né? Então, aqui, esse vetor x, ele tem 10 posições e cada posição ele coloca o valor de uma variável. Tá? Então, eu vou criar o x variando de 0 a π. A f de x, né, vai ser o cosseno de x. O que mais? Eu pego o código aqui todo. x0 vai ser o quê? O valor de π, né? x1 vai ser o valor de 3 vezes π dividido por 2. O que mais? Aí x1 tá definido, x0 tem que definir o π. O π não π, precisa. seu π definido aí, né? Aí na E é uma linha, função interna. aí na linha 6 tem o x igual a np.arrange. Não, não precisa. Já está aqui na linha 1. Tá? Aí agora Agora, definir f de x é igual a L0. L0. L0 é igual a, abre parênteses, x menos x1 X menos x1. dividido por, abre parênteses, x0 menos x1. x0 menos x1. Aí L1 vai ser igual, abre parênteses, x menos x0 x1 menos x0. Pronto. E agora? Aí na linha P de x. P de x é igual a L0 vezes f de x0 mais L0 vezes f de x1. Acho que a Viviane te chamou. Eu? Oi, Não, Viviane. é que eu tô tentando entrar na minha outra aula. Ah, tá. Ah, você Desculpa. vai ter outra aula agora? Tem um de mecânica quântica agora. Ah, Mas tá. pode Quem que é o continuar, professor de professor. mecânica Ainda não entrei, quântica? ainda não. Pode continuar aí, eu não entrei ainda não. Então, define f de x0 e f de x1. F de x0 é np cosseno de x0 Cosseno de x0. e f de x1 é cosseno de x1. Pronto.
Pronto. Agora plot x, x, f de x e p de x. Salva. Vamos aqui no documento. Eu só veio no lugar errado, né? Deixa eu ver aqui. Salvar como documentos. Pronto. Tá aqui. Ué, onde é que a gente está aqui? Bom, rodou o programa, mas ainda assim eu estou com um problema no meu plot. Deixa eu fechar e abrir de novo. Vamos lá. Vou ter que reinstalar esse Octave no meu caso. Meu plot não está funcionando, pessoal. Eu nunca mexi nesse Octave, então eu não sei como te ajudar. Não, não está funcionando mesmo. É porque é algum problema de... Mas eu vou postar aqui o... Vou postar aqui no chat esse programinha para vocês verem a sequência e passar para o Python. Tá. Tá? Eu vou ficar mexendo nisso aqui até dar certo lá. Mas não tem erro agora, tá? Vocês vão ter que definir isso aí. E essa aí é uma interpolação linear de primeira ordem. Aliás, uma interpolação polinomial de primeira ordem. Beleza, pessoal? Queria te perguntar mais uma coisa, mas acho que já tá com pressa, né? Não, pode falar. Eu estou cansado. Por isso que não estou conseguindo nem mais pensar em como resolver alguns problemas. Não, não Pode é. falar. Pode perguntar. Eu só quero comparar esse código, porque o que eu reparei que estava errado aqui é que a linha que está traçada no meu gráfico. Aqui, deixa eu compartilhar minha tela rapidinho. Compartilha aí. Pode compartilhar. Essa linha, esse aqui é o código que o senhor acabou de me mandar, né? Esse aqui é o código que a gente estava trabalhando. O que está errado aqui é essa linha aqui, né? Eu tenho que diminuir essa linha aqui, não é isso? Essa linha ela tem que estar dentro do domínio que está definido na linha 6. Certo. Leite. Aí o que o senhor corrigiu aqui foi isso, né? Olha só, a linha 1, como é que eu defino? O que eu defino na linha 1 não vai funcionar, tá? Porque as sintaxes são diferentes. Aham. Você vai ter que substituir a linha 1 pela linha, volta lá, na linha 6. A linha 6. Linha 1 pela linha 6. Isso. É como você define o seu domínio. Pronto. X0, agora define um π. Π igual a 3,14. 3,14, né? Faz o seguinte, ó. Coloca aí... É que eu tenho que copiar o import aqui, senão ele não vai rodar. Não, não vai. Mas tem algumas coisas para mudar ainda, tá? Por exemplo, na linha 4, você colocou vírgula, não é vírgula, é ponto.
Tá? Mas apaga isso aí, apaga tudo. Para tudo? Da linha 4, na linha 4. Coloca π igual a NP. Coloca 4 vezes NP ponto. Coloca um ponto ali depois do 4. Atan de menos 1 ponto. Assim. Ponto. Testa isso aí lá na linha de comando, vê se ele aceita. Inválido de sintaxe. Tem um ponto aí que não deve existir. Deu certo? Nome pi não está definido. Tira o ponto lá do 4. Depois do 4. Nome pi não está definido. Ele não aceita o... Eu sei que tá errado aqui. Ah, não, tá certo. Não, tá errado mesmo, ó. Tá fora da ordem aqui o código. Isso aqui é aqui. Ele não aceita o atangente. É. Tem que ver como é que ele plota as funções aí as funções trigonométricas no... Coloca o número mesmo. Agora a sequência, se isso é na linha 3 ou na linha 5, não importa. Pronto. Agora o cosseno que não tá definido. Porque eu não coloquei NP ponto, né? Para definir o cosseno. F de x igual a NP cosseno de x, né? É. Pronto. Na linha 8 você tem que tirar o ponto e vírgula, né? Ó, você não pode definir f de x antes de x. Isso. Dá um enter ali entre π e x1 na linha 8 e tira o ponto e vírgula. Tá. Tem um espaço aqui a mais, é isso? Dá um enter aí, né? Onde tá? Dá um enter. Isso. Apaga a linha 10. Paga a linha 10. Na linha 11 você coloca um NP ponto cosseno de x0. Apaga o debaixo ali. Na linha 12, né? Mesma coisa. Só coloca um NP ponto e apaga o... Ponto e vírgula, né? Calma que tá errado. NP ponto cosseno, entre parênteses, x1. Isso, apaga isso aí, ponto. Tira o espaço. Tá. Ele tem plot. Agora, ó, o fx, o px é minúsculo, tá?
Caramba! Não, mas não plotou ainda, deu algum erro. Tem como apagar esses gráficos que estão aí em cima? Tem. Limpar essa parte do gráfico? Tem, só que tem que remover um por um. Tá. Pronto, vamos ver o seguinte agora. Ainda deu isso? Ainda tá dando a mesma coisa. Então tem alguma coisa errada. É o domínio disso aqui que tá definido errado. É o domínio de P de X que tá definido errado. Tem que vir aqui, ó, e colocar aqui P de X. Ô, Daniel, tenta Ah. resolver. Eu preciso descansar. E quando eu estiver descansado, porque é um problema extremamente simples, Tá. mas quando a gente está cansado, os problemas mais simples que pode ser, a gente acaba não tendo